Graças e paz, queridos. Quero convidar a continuar comigo no comentário ao Cartas aos Gálatas. Nós vamos agora dar sequência ao versículo 10 do primeiro capítulo. Diz assim: Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Paulo, no contexto, ele está reprovando a posição dos irmãos da Galácia, que havia deixado de seguir o evangelho da graça que Paulo havia ensinado, para seguir um outro evangelho, um evangelho que estava misturado com os conceitos do judaísmo, em especial a obediência à lei para a salvação. E aí, então, nós temos no contexto aqui uma divergência em relação à questão principal da doutrina. Ou a salvação é pela graça, a graça de Jesus Cristo que nos salva, sem os nossos méritos e esforços, ou somos salvos por causa dos nossos méritos e por causa dos nossos esforços, mediante a obediência da lei. Nesse caso, Paulo, ele vai enfatizar que, segundo as escrituras, Paulo, se posiciona como o ensinador do evangelho da graça. E aqui ele enfatiza que ele não está preocupado em agradar a homens, mas sim agradar a Deus. Porque quando você, para Paulo, enfatiza um evangelho humanista, um evangelho que era aceito pelas pessoas ali por causa da cultura judaica, de que a obediência gerava a salvação, isso proporcionava uma aceitação entre os homens. Paulo, ele foi muito perseguido na sua trajetória como pregador do evangelho, não porque ele pregava contra o Império Romano, mas muito da pregação do apóstolo Paulo, não que ele também não pregava contra a questão do senhorio de César, que era enfatizado no Império Romano, mas Paulo pregava muito contra a própria religiosidade dos judeus, que ovacionavam Moisés, a lei, e diziam que eles eram salvos por causa da obediência. Então Paulo, ele sofreu muita perseguição porque ele foi contra esse evangelho distorcido que utilizou da lei como requisito para a salvação. Paulo não anula a lei, a gente vai ler mais à frente, o próprio Senhor Jesus, ele fala que ele veio para obedecer, para cumprir a lei, mas a lei de forma alguma vai levar o homem à salvação, e é isso que Jesus deixou muito claro através da sua ida à cruz, e Paulo vai defender essa verdade. Então Paulo, ele vai em nome de Deus, ele não está preocupado em agradar os homens, a trazer uma mensagem que fosse satisfazer a necessidade. Hoje não é diferente. Hoje, muitas pessoas, elas gostam de uma mensagem que satisfaça o seu ego, a sua confiança, os seus méritos. É natural as pessoas quererem se vangloriar pela sua posição diante de Deus. Isso já está na natureza pecaminosa. Então muitos gostam de se gloriar diante de Deus, mesmo que isso seja de uma forma muito sutil, como se, eu sou salvo porque eu sou mais santo do que essa pessoa, eu sou salvo porque eu mudei de vida, porque eu abandonei o pecado, eu sou salvo porque eu recebi Jesus, eu aceitei Jesus e eu escolhi seguir esse caminho. Isso são falas que, na realidade, trazem uma vanglória pessoal, uma glória humana, como se a minha ação, a minha escolha, as minhas decisões é que determinaram aquilo que é a minha realidade hoje diante de Deus. E aí a gente vai ver que Paulo, ele vai enfatizar de forma diferente. Ele vai contra isso,
Por isso que ele, na verdade, ganhou muitos desafetos entre os judeus, porque Paulo, ele vai, na verdade, ir contra esse orgulho do judeu. O judeu se orgulhava de ser salvo porque ele guardava a lei, ele era obediente à lei, ele era representante da lei de Moisés. Como hoje muitos se vangloriam por causa das suas posições eclesiásticas, por pertencer à igreja A ou B, ou por ser de tantos anos, né, de uma igreja ou denominado como cristão. Então tudo isso daí, na verdade, só massageia o nosso ego. E Paulo, ele vai dizer que não, ele estava ali comprometido com a mensagem do evangelho, a mensagem que confronta, a mensagem que mostra que o homem é incapaz de obter a salvação, que pela lei todos são reprovados. Pela lei de Moisés, e ela foi importante, Paulo não é contra a lei, mas ele mostra que a lei não salvou ninguém, porque a lei levou o homem à sua própria condenação. Então é isso que Paulo vai enfatizar. Então ele mostra aqui que ele, indiferente, isso é importante nós refletirmos, que indiferente da nossa aceitação ou não, a gente tem que ser fiel à verdade. Nós somos servos de Deus ou somos servos das circunstâncias? Ou somos servos daquilo que vai nos prevalecer ou que vai nos satisfazer? Então Paulo, ele é fiel à verdade. Hoje vivemos uma época, né, que as pessoas estão buscando os likes, estão buscando a popularidade, ser famoso, e se nós não tomarmos cuidado, nós vamos enveredar por esse caminho. É claro que eu quero agregar muitas pessoas, eu quero de alguma forma poder ser ouvido por muitas pessoas, mas isso não pode suplantar a verdade. Se eu tiver que perder pessoas que vão me ouvir ou vão aceitar aquilo que eu estou ensinando, porque o que eu estou ensinando é a verdade, eu vou permanecer ensinando a verdade. Não porque eu sou bom e não porque eu sou melhor, não. É porque é assim que o Senhor nos ensina através da sua palavra. E o exemplo do apóstolo Paulo aqui é um exemplo, né, de um homem que tinha graça de Deus para não sucumbir diante das circunstâncias, mas ser fiel ao seu chamado. Que Deus derrame da sua graça sobre a minha vida, sobre a tua vida, para que nós possamos ser fiel àquele que nos chamou. E aí no versículo 11, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens. Olha que interessante. Paulo está deixando bem claro que a mensagem que ele estava anunciando era uma mensagem espiritual, era uma mensagem que veio dos céus, é uma mensagem de Deus e não dos homens. Hoje nós temos também a questão do humanismo, quantas ideologias, quantas doutrinas, e a própria Bíblia na época da igreja, do início da era cristã, a gente já via ali as doutrinas dos homens que distorciam a verdade de Deus em ideias que satisfaziam aos desejos dos homens. Então hoje também, né, ocorre a mesma forma. Então ou nós vamos firmar o nosso coração na verdade que vem dos céus, e as escrituras sagradas, ela revela essa verdade que vem do céu, ou nós vamos abraçar as ideologias humanas, as doutrinas humanas, que podem até ter aparência de santidade, aparência de piedade, mas por trás são malignas, né? Que na verdade destroem a nossa vida espiritual. Então ele não é segundo a homens. Paulo vai enfatizar que a autoridade que ele falava é porque ele falava em nome de Deus, daquilo que ele recebeu de Deus, aquilo que vinha dos céus. Olha a convicção. Quando Paulo escreve aos irmãos de Roma, ele fala assim: eu não me envergonho do evangelho, que é poder de Deus. Ele sabia que o evangelho é a verdade que vem de Deus, é algo muito mais poderoso. Não tem nada que supere o evangelho, não tem filosofia, não tem ideologia, não tem doutrina, não tem pensamentos, não tem reflexões,
não tem movimento, nada que vai superar a verdade de Deus, a verdade do Evangelho. Ela vai sempre prevalecer contra o coração humano. Então aqui Paulo, olha, continuando aqui, ó. Porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ele foi na fonte. Tá? Então ele tá mostrando a sua autoridade aqui. Aqui já ele está fazendo uma argumentação, uma defesa do seu posicionamento. Por que ele é enfático em defender o evangelho da graça? Porque ele recebeu isso do próprio Jesus. Então ele é fiel àquilo que Jesus colocou no coração dele. Aquilo que Jesus coloca no nosso coração como verdade, quando nós meditamos nas Escrituras e o Espírito Santo ilumina a nossa mente, não tem como nós irmos contra essa verdade. Então é o que Paulo está falando aqui, olha, eu não criei essa doutrina porque eu tive influência dos homens, porque... não. Mas olha, continua aqui, ó. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Ele quer dizer assim, olha, eu também antes, eu era como vocês. Eu pensava como vocês. Eu entendia como vocês. Eu confiava no meu testemunho, eu confiava das minhas obras. Eu era assim, mas quando quando eu tive a revelação da verdade, eu mudei. E agora eu não posso voltar atrás naquilo que eu mudei. Porque aquilo que foi revelado para mim é mais forte do que aquilo que eu acreditava. E na minha nação, olha, ele vai continuar mostrando o seu testemunho. Ó, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Olha lá, eu era muito mais dedicado a isso que vocês estão ensinando do que as pessoas na minha época. Entre os jovens eu era mais zeloso, eu era firme nesse posicionamento que vocês estão defendendo aí, que vocês colocaram. Mas, aí ele continua aqui, mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Está falando aqui toda a sua trajetória, sem influência de pessoas. Ó, depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que já vos escrevo, eis que diante de Deus testifico, que não minto. Depois fui para as partes da Síria, da Sicília, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Quer dizer, ele não teve influência. A sua conversão foi uma conversão singular. Ele teve um encontro direto com Jesus, e o Senhor Jesus, ele foi revelando a verdade para ele, o coração dele. Ele foi ali entendendo, compreendendo todas as distorções que ele tinha em relação à compreensão fundamentada no judaísmo. Então, Deus o isolou para que ele pudesse ser preparado. Por isso que ele é uma pessoa pelo qual Deus usou para escrever a maioria das cartas do Novo Testamento. Então, ele foi um instrumento diferente, foi um instrumento separado. Então, havia uma exclusividade de Deus na vida do apóstolo Paulo, como teve com João, com Tiago, com o próprio Pedro, que andaram com Jesus, tiveram contato direto com Jesus. Paulo não andou com Jesus, não fez parte ali do grupo dos 12 que caminharam os 3 anos com Jesus no seu ministério na terra. Mas aqui Paulo está falando, mas Deus me levou e foi revelado o evangelho. Deus me levou a me isolar e ali foi revelado o evangelho que veio direto de Deus. E não era conhecida a vida das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já vos perseguia anuncia agora a fé que antes destruíam, e glorificaram a Deus a respeito de mim. Então Paulo vai enaltecer a obra de Deus na vida dele, como Deus havia o alcançado,
como Deus separou, como Deus ali de forma direta revelou no coração do apóstolo Paulo. Por isso que ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu a carta aos Gálatas, e não somente a carta aos Gálatas, mas demais cartas, demais conteúdos que são palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Então, é importante nós enfatizarmos e firmarmos o nosso coração naquilo que vem dos céus, naquilo que vem de Deus, do Espírito Santo. Deus não vai enviar nenhum anjo, Deus não vai te mostrar em um sonho os mistérios do céu. Deus já nos revelou essa verdade através da sua palavra. E que nós possamos debruçar nesse livro, debruçar nessa verdade que vem de Deus e buscar a iluminação do Espírito Santo para compreender e firmar nosso coração nessa verdade. Paulo, na verdade, foi uma referência da qual Deus levantou para que a sua verdade, que o seu verdadeiro evangelho pudesse ser preservado. E glória a Deus por isso, que nós possamos ter acesso a essa verdade. Queridos, se você foi edificado com esse conhecimento, nós terminamos aqui o primeiro capítulo de Carta aos Gálatas. Na sequência, nós vamos estar dando continuidade aos comentários dessa carta tão importante. Obrigado pela sua participação. Peço aí para deixar aí um like aí para nos ajudar, e também compartilhe, se inscreva no nosso canal também, divulgue o nosso trabalho para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. Muito obrigado, até a próxima.